Igreja do Senhor, é que este livro de Atos dos Apóstolos, ele vai nos demonstrar, aleluia, que a igreja, ela está unida em um propósito. Glória a Deus. E o interessante é que desde o seu início, você vai ver uma característica dessa igreja. Olha aí, Jesus. Pois a Bíblia diz assim: e todos perseveravam unânimes, Meu Deus, orando em súplicas, em adoração, aleluia. A Bíblia diz mais ainda, diz: e aquilo que um tinha também era do outro, porque não existia o maior e o menor. Quem tinha mais dava para o que tinha menos. Ei, aleluia. Eu não sei se você compreende isso, mas o Senhor, ele está falando de uma igreja que andava em unidade, uma igreja que o propósito era um. Aleluia. O Senhor, ele fala na palavra que a alma, o coração, aleluia, era um. Glória, era um propósito. Não existiam diversos propósitos, era um só. Pregar a palavra que cura, a palavra que liberta, pregar a palavra que anuncia o reino. Não existe, oh glória, segredo para que a palavra de Deus ela esteja manifesta com poder. O segredo é um só: andar em comunhão, andar em união, andar em unidade, fazer a vontade de Deus. Deus, ele é quem rege a sua igreja. Verdade. E se a sua igreja estiver unida em um propósito, então descansa o coração, porque o Senhor se responsabiliza, o Senhor dá vitória, o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor faz grandes coisas como fez no livro de Atos dos Apóstolos. Glória, aleluia. Então nós compreendemos, igreja, a igreja está em crescimento. Aleluia. Mas é uma igreja primitiva. Olha aí, Jesus. Oh, glória. Quem disse que tinha luxo? Quem disse que era o luxo que demonstrava o poder de Deus? Não se engane. Não se engane quando você vê as coisas brilhar, reluzir, não. Meu Deus. O nosso Deus não se encontra no ouro visível aos olhos carnais, não. O nosso Deus se encontra no humilde, no pequeno, naquele que é desprezado, naquele que todos rejeitam. É aí que você encontra o nosso grande Deus. Sabe? A igrejinha lá no fundo que ninguém percebe, passa batido. A igrejinha que ninguém quer entrar porque ninguém dá nada. É lá que você vai encontrar o poder de Deus. Olha, Jesus. É lá que o Senhor vai estar passeando. É lá que o Senhor vai estar trabalhando. Ei, não fique discutindo com as coisas da terra. Sabe por quê? Porque quando ele voltar, ei, nesse grande dia, as obras vão se revelar e falarão por si só quem é e quem não é. Como no livro de Malaquias, no capítulo 3 e no verso 18, vai dizer assim: aleluia. então voltareis e vereis a diferença Glória. entre o ímpio e o justo, entre o que serve e o que não serve. Ei, existe diferença entre o que é santo e o que é profano. E o Senhor nos chama para viver uma vida em santidade, uma vida na sua retidão. Ei, o Senhor nos chama para que a gente venha deixar a sua vontade se aperfeiçoar em nossa vida. Então não fique achando que são os grandes templos que tem mais presença, não. Oh, glória, é num lugarzinho pequeno. Meu Deus. Muitos podem não estar vendo, mas aquele que precisa ver, esse está com os olhos atentos. Aquele que precisa ver, esse daí não dorme, não tosqueleja. Ei, a palavra diz assim: eis que não tosquelejará, nem dormirá o guarda de Israel. Oh, glória. Aleluia. Ele está com seus olhos atentos, olhos como chamas de fogo, aleluia, voltado para o seu povo. Um povo que, independente da perseguição, que independente da tribulação, persevera unânime, adorando, exaltando, orando, buscando a presença de Deus. Sabe que a oração vai mover o impossível. Sabe que a oração é capaz de quebrar as cadeias malignas do inferno. Sabe que a oração é capaz de quebrar as obras malignas de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria. Ei, aleluia, é noite que o Senhor te chama para que você venha confiar na sua poderosa palavra. Assim como vai dizer, aleluia, mil se levantarão contra você, 1000, aleluia, 10.000 à tua direita, mas o Senhor não permitirá que nada venha te atingir. O Senhor, ele é contigo, ele é comigo, ele é conosco.
Oh, Jesus. Derrama a sua glória. Irmãos, aí nós vamos compreender, aleluia, que você vai ver que nada pode parar essa igreja em ascensão. Nada consegue impedir os planos de Deus para esta igreja. Verdade. Esta igreja não tem luxo, aleluia. Aleluia. Mas esta igreja paga o preço para ver as obras de Deus se realizarem. Esta igreja não tem riquezas, mas esta igreja paga o preço com jejum, com oração, para que o poder de Deus venha se manifestar no meio daquele povo. E esse texto, embora ele esteja começando falando acerca de alguém que enganou quando foi, vendeu terreno, não deu dinheiro, mas aqui, aleluia, nós vemos que independente daqueles que querem fazer errado, independente daqueles que não estão com o coração voltado para a vontade de Deus, ele continua trabalhando sobre aqueles que se deixam ser usados como um instrumento. Oh, glória! Aí a palavra vai dizer que havia muitos sinais de prodígios, maravilhas, oh glória, no meio daquele povo. E quem é que estava no meio? Os apóstolos de Jesus. Aqueles que outrora davam trabalho para o Senhor. Aleluia. Aqueles que muitos olhavam e falavam, tudo menino, tudo imaturo, não aprende nada. Não aprende nada. Jesus ensina e não adianta. Aí vai ter um que vai falar assim, Senhor, cura o meu filho, porque ele sofre desde criança. Eu já pedi para os teus discípulos, mas eles não conseguiram. Aí Jesus vai dizer que falta fé. Mas agora no livro de Atos dos Apóstolos, aquilo que faltava lá atrás, agora tem de sobra. Meu Deus. Aquilo que faltou outra hora, agora tem de sobra. Ei, é sinal que nós podemos melhorar também um pouquinho mais. Se tiver faltando fé, é porque está precisando buscar um pouquinho mais. Ei, Meu é Deus. tempo de cavar um pouquinho mais, achar mais água. Meu Deus. Ei, o Senhor está nos convidando nesta noite. Possa ser que você olhe e você até acha que está bom, mas o meu Deus está dizendo, não está bom ainda não. Pode melhorar mais, pode ainda ficar muito mais precioso, oh glória. O Senhor sabe até onde você pode chegar. E sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? É que ainda não está no ponto que Ele quer, não. Precisa mais. E sabe como é que nós vamos buscar o que está faltando? Descendo na oraria, buscando a presença, orando, Glória a Deus. jejuando, consagrando, fazendo a vontade do Senhor, e assim o Senhor te encherá. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Aí está dizendo aqui que eram os apóstolos que estavam ali, e através da vida dos apóstolos havia muitos sinais de prodígios, de maravilhas. Então, sabe o que eu aprendo com esse texto? Não se preocupa não. Hoje você olha, está dando trabalho, mas olha, os apóstolos também deram, mas também quando amadureceram, eita, ninguém segura agora. Agora ninguém para. Aqueles que aprenderam com Jesus, imagina, muitos olhavam para eles lá atrás, não davam nada, até eles mesmos, porque eles se achavam melhores, porque andavam com Jesus. Meu Deus. Mas sabe, agora nós vemos que aquele, aleluia, que se faz menor, é o maior no reino de Deus, porque eles entenderam o segredo da humildade, aleluia. E embora, oh glória, agora não tem mais Jesus do lado deles. Jesus agora subiu aos céus, está com o Pai assentado à direita do trono, oh glória. Mas Jesus está lá contemplando a obra maravilhosa que Ele deixou na terra. Assim como quando Ele olha Ele olha você, Ele vê o nosso esforço, Ele sabe que nós queremos mais na presença dEle. Ele sabe que a gente se sente como um vaso vazio ainda, que precisa ser cheio, que precisa ser moldado, oh glória. Não é diferente, mas o Senhor nesta noite, Ele vem para ter um encontro comigo, um encontro com você. E sabe o que eu aprendo com isso? É que não importa o que pensam a respeito de mim, a respeito de você, o Senhor vai nos usar com o poder que Ele usava os seus apóstolos, todos aqueles que criam, aleluia. O Senhor vai te levantar com autoridade, o Senhor vai te levantar com poder, o Senhor vai derramar da tua unção sobre a tua vida. Você será um vaso cheio, você irá dar trabalho
Aleluia. Você vai, aleluia, fazer a vontade de Deus, alcançar almas, oh glória, para que o nosso Senhor venha se alegrar com as obras das suas mãos. Oh, maravilha! Louvado seja Deus! E nós aprendemos, igreja do Senhor Jesus, que sempre é tempo, aleluia, de melhorar as nossas obras. Através deste livro nós compreendemos, aleluia, que quando nós nos colocamos na presença de Deus, que quando nós nos deixamos ser usados por Ele, que quando nós entendemos o segredo, Senhor, eu sou um vaso, o Senhor é quem molda, também é o Senhor quem enche. Também sei eu que o Senhor é a fonte de águas vivas. Então derrama das tuas águas, me enche, Meu até Deus. eu transbordar, até que eu venha ser útil para a tua boa obra, até que eu venha ser útil para alcançar almas para o teu reino. Ei, tem muita gente se perdendo nos propósitos Meu da igreja do Senhor. Mas sabe por que o Senhor, Ele me trouxe aqui nesta noite falar sobre as obras da igreja primitiva? Porque a igreja primitiva sabia o significado das boas obras. A igreja primitiva andava carregada pelo primeiro amor. Ei, o Senhor, Ele quer que a sua igreja, nos dias atuais, venha buscar essa essência de adoração, essência de rendição, essência, aleluia, que vai fazer com que a igreja comece a viver o sobrenatural na terra. Aleluia. Essa é a igreja que o Senhor está buscando. Então, nesta noite, aleluia, você está no lugar certo. Sabe por quê? Porque se o Senhor te trouxe até aqui, é porque Ele quer te encher. Ele quer que você Encha mesmo. Ele quer que esse vaso nessa noite venha sair transbordando, venha sair cheio, venha sair renovado, venha sair transformado. O Senhor enche os seus vasos nesta noite. Ele enche. Enche mesmo, Jesus. Ele enche. Ele enche o seu povo. Ele enche os seus servos. Ele enche os seus instrumentos, oh glória. O Senhor está em busca de uma igreja que ande guiada pelo primeiro amor, pelas primeiras obras, pelo amor, aleluia, que o Senhor Jesus ensinou na terra. Olha aí, Jesus. Oh glória, aleluia, coisa boa é quando nós entendemos o que o Senhor Ele quer da nossa vida. Oh glória, porque daí nós vamos começar a viver o sobrenatural. Aí nós vamos começar a